Oi, meu nome é Ângelo, sou monitor de nefrologia e hoje eu vim gravar a resolução de algumas questões para P1 de vocês. Eu selecionei 10 questões e vou fazer essa resolução já aproveitando para rever alguns tópicos de alguns temas. Vamos começar. Questão 1. Mulher, 72 anos, foi admitida na unidade de emergência em virtude de anúria, náuseas e vômitos há 24 horas. Tem diagnóstico de leucemia mieloide aguda, 5 meses, e iniciou um ciclo de quimioterapia com antraciclina e doxorubicina 3 dias. O exame físico não apresentava alterações significativas. Na admissão, foi feita expansão volêmica com solução salina 0,9% e solicitados exames laboratoriais, cujos resultados podem ser vistos na tabela a seguir, que vai estar na página seguinte. Qual o diagnóstico que justifica o quadro renal apresentado pela paciente? Aqui os exames. Ela apresenta uma anemia, hemoglobina abaixo de 12 para mulheres, leucócitos normais até 10.000, plaquetas diminuídas abaixo de 150.000, potássio bem aumentado. Aqui já seria interessante fazer um gluconato de cálcio 10% para estabilizar as membranas do coração e evitar arritmia, mas isso vocês ainda vão ver mais para frente. Creatinina aumentada, está numa injúria renal aguda, muito provavelmente, apesar de não ter outro exame de creatinina, ela também tem anúria, e a anúria já caracteriza a injúria renal aguda também. O fósforo aumentado, cálcio diminuído e ácido úrico elevado. O diagnóstico da paciente, então, nefrite intersticial, toxicidade por quimioterapia, síndrome da lise tumoral ou lesão renal pré-renal. Aqui eu acho que a questão leva bastante a acreditar que seja uma síndrome da lise tumoral. Por quê? Era uma paciente que tinha leucemia. A leucemia é uma neoplasia de alta taxa de proliferação celular, alta taxa de turnover celular. Então, a neoplasia por si só já pode causar a síndrome da lise tumoral, mesmo que o paciente não esteja em uso de quimioterapia. Aqui na questão, a paciente ainda está fazendo quimioterapia. Então, claro, é um fator de risco ainda a mais para a síndrome da lise tumoral. Muitas vezes ela aparece mesmo só com o início do tratamento. Além disso, a paciente apresenta os distúrbios típicos da síndrome da lise tumoral: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia. Além disso, ela provavelmente apresenta acidose metabólica. Por quê? Porque na síndrome da lise tumoral existe uma destruição maciça de células tumorais e o conteúdo que está dentro dessas células acaba indo para o plasma. Então a gente tem uma liberação de todo aquele conteúdo intracelular, causando um aumento de todos esses eletrólitos. Mas e o cálcio? O cálcio cai por causa do aumento do fósforo. O fósforo elevado vai se juntar ao cálcio no sangue, fazendo precipitar na forma de fosfato de cálcio. Então, esse fosfato de cálcio vai precipitar, e na doença renal crônica, inclusive, isso vai levar até a deposição de cálcio nas artérias. Vai ser até um outro problema na doença renal crônica. Mas nesse caso, é por isso que o cálcio cai. E é até um macetinho para vocês decorarem, que eu já ouvi em aula: o cálcio cai. É o único que cai na síndrome da lise tumoral e também na rabdomiólise, que é uma outra causa que cursa com esses distúrbios de eletrólitos bem parecidos. Então, eu trouxe aqui os critérios de Caro e Bishop para a síndrome da lise tumoral. Nesse caso, a paciente tinha injúria renal aguda, mas ela não acontece só com injúria renal aguda. Na verdade, ela pode ter qualquer uma dessas apresentações clínicas. Então, presença de um critério clínico, que pode ser a lesão renal aguda, pode ser uma crise convulsiva, pode ser uma arritmia cardíaca com morte súbita e presença de pelo menos 2 dos distúrbios: hiperfosfatemia, hipercalemia, hipocalcemia ou hiperuricemia. Aí os valores estão ali, caso vocês queiram decorar. Questão 2. Homem, 45 anos de idade, obeso grau 3, IMC atual de 65 kg por metro quadrado, mas já perdeu 38 kg de seu peso máximo. Diabético e hipertenso. Foi submetido a uma cirurgia bariátrica pela técnica de bypass gástrico em Y de Roux por via laparoscópica. A informação é que sua cirurgia demorou mais de 3 horas por dificuldade técnica, em vista de aderências na cavidade abdominal devido a uma colecistectomia realizada por via aberta há 10 anos. Você, como médico hospitalista,
foi avaliar o paciente no segundo dia de pós-operatório. O mesmo queixava-se de dor em região dorsal bilateral e fraqueza. Negava febre, dispneia, dor abdominal, dzúria, colúria ou icterícia, mas apresentava urina mais escura. Pensando no diagnóstico mais provável, qual deve ser a conduta para confirmar esse diagnóstico e a terapia inicial mais adequada? Bem, as alternativas aqui, várias delas propõem como se fosse alguma síndrome abdominal, como se fosse algum abscesso, algum problema hepático, então solicitar bilirrubinas e enzimas canaliculares hepáticas, o que não é o caso, solicitar tomografia total de abdômen. Aqui nessa questão, claro que a gente está numa revisão de nefro, né? Mas fica bem claro pelo contexto da questão que a gente está pensando no diagnóstico de rabdomiólise, que é uma causa de injúria renal aguda. E por que a gente está pensando no diagnóstico de rabdomiólise? Porque é um paciente muito obeso que foi submetido a uma cirurgia longa. Então, ele ficou por um longo tempo estático, com todo o peso dele sobre os próprios músculos. E isso provavelmente foi o que gerou o dano muscular. Então, ele ficar com todo esse peso sobre os próprios músculos criou como se fosse uma lesão compressiva sobre o músculo, e isso lesou as células musculares, causando a rabdomiólise, que consiste nessa lesão das células musculares com liberação do conteúdo intracelular muscular. E aí a gente vai ter um quadro até bem parecido em termos de distúrbios eletrolíticos com a síndrome da lise tumoral, porque vai ter liberação de potássio, vai ter liberação de fósforo, vai ter liberação de ácido úrico, vai ter liberação de hidrogênio, e aí o fósforo vai precipitar com o cálcio, vai fazer a hipocalcemia. Só que nesse caso da rabdomiólise, além disso, a gente vai ter uma elevação da creatinofosfoquinase, que é o que a questão pede para solicitar, para a gente confirmar o diagnóstico. Então, a gente vai ter que solicitar a creatinofosfoquinase sérica, porque ela vai estar elevada se o diagnóstico for de fato a rabdomiólise, porque ela está dentro da célula muscular, e a gente vai ter uma elevação também de mioglobina. Só que essa elevação de mioglobina não é o que a gente vê propriamente no plasma, porque a gente não mede ela, o tempo de meia-vida dela é muito curto. Só que por que ela vai ser importante? Porque ela vai aparecer na urina, na forma de mioglobinúria. Até porque é ela que, na verdade, causa a injúria renal. Vai haver a formação de cilindros de mioglobina que vão causar obstrução renal e essa injúria renal aguda, causando a urina de coloração escura, que é bem característica da rabdomiólise. Então, solicitar a creatinofosfoquinase sérica e aí o tratamento da rabdomiólise vai ser feito com hidratação rigorosa do paciente e indicação de bicarbonato de sódio endovenoso para alcalinizar a urina. Aqui eu trouxe um quadrinho que eu peguei do Estratégia Med. Então, na fisiopatologia, está o dano da célula muscular aqui nesse canto direito, com liberação de fósforo, potássio, ácido úrico, CPK e mioglobina, e o fósforo causa a diminuição do cálcio. As etiologias da rabdomiólise podem ser diversas e entre as mais comuns estão a atividade física extenuante, que causa lesão de células musculares, o trauma, principalmente trauma por esmagamento e compressão muscular, queimadura também pode causar, e além disso, o uso de drogas, etc. Até infecções podem causar também rabdomiólise. O quadro clínico, esse paciente tinha fraqueza, que faz parte do quadro clínico, o paciente pode ter dor muscular, aí o paciente pode referir urina escura, o escurecimento da urina, que é causado pela mioglobina, e pode referir que teve algum fator desencadeante. Então, o paciente pode chegar com a história de um fator desencadeante para ajudar no diagnóstico também. No diagnóstico, muito importante, dosar a CPK. E aqui também um dado importante, na rabdomiólise a gente vai ter uma chamada falsa hematúria. Por quê? Porque na fita de urina vai acusar para hematúria, só que a gente não vai ter hemácia. O que a gente vai ter é mioglobina. Então vai ser uma falsa hematúria, porque não vai ter de fato a hemácia, vai ser uma mioglobina. Bem, questão 3. Um homem de 67 anos comparece à consulta de rotina.
Diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2 há cerca de 12 meses, em uso regular de metformina 500 mg de 12 em 12 horas. Possui história prévia de infarto agudo do miocárdio há 5 anos. Comparece à consulta de acompanhamento com exames laboratoriais de controle recentes que apresentam resultados semelhantes aos exames anteriores, realizados há 3 e 6 meses. A conduta recomendada para esse paciente é: aqui estão os exames: ureia normal, creatinina normal, taxa de filtração glomerular dada pela fórmula 74, então já está diminuída, abaixo de 90. Glicemia de jejum 144, com hemoglobina glicada de 7,2. O paciente é não totalmente regulado em termos glicêmicos, mas a gente tem que lembrar também que é um paciente idoso e com uma comorbidade importante, que já teve infarto, então o controle para ele não pode ser tão rigoroso da glicemia. Então não daria para dizer que ele está tão fora assim, por exemplo, a gente tem que pensar nisso. E uma albuminúria de 234 miligramas por litro, referência abaixo de 30, 234 já indica doença renal crônica. Até porque aqui fala que os exames estão iguais aos últimos exames realizados há 3 e há 6 meses. Então, assim, pela taxa de filtração glomerular, o paciente ainda não tem doença renal crônica, não teria, porque está de 74. A doença renal crônica seria abaixo de 60. Mas o paciente tem albuminúria. Albuminúria acima de 30 em 2 exames com 3 meses de intervalo caracteriza a doença renal crônica. E aí a conduta para esse paciente? Manter a medicação, ele está usando então metformina. A metformina pode ser mantida. Por quê? Porque ela tem que ser suspensa só abaixo de 30. Quando a taxa de filtração glomerular fica abaixo de 30, a metformina tem que ser suspensa. Quando ela vai para abaixo de 45, ela já tem que ser ajustada, metade da dose, ou até 1 grama por dia, se eu não me engano, mas ela já tem que ser ajustada. E abaixo de 30, taxa de filtração glomerular, tem que suspender a metformina. Isso é cobrado pelos professores. Manter a medicação em uso, ok? E solicitar um exame de dosagem de proteinúria em amostra de urina de 24 horas. Isso não é necessário, isso se faz pouco hoje em dia na prática. Aquele único exame já é suficiente para fazer o diagnóstico. Manter a medicação em uso e agendar o retorno solicitando a realização de exames habituais. Aqui não iria fazer mais nada para o paciente, tem que fazer alguma coisa agora para retardar a evolução da doença renal crônica. Trocar o medicamento para um esquema à base de insulina, não. Por quê? Porque é um paciente, de novo, idoso, é um paciente com uma comorbidade grave, então a gente não quer dar insulina para esse paciente, submeter ele a um risco de hipoglicemia, por exemplo. A glicemia dele, de 144, estava um pouco acima, mas a hemoglobina glicada, por exemplo, estava ok, e para o paciente, considerando a idade e a comorbidade, estava dentro do que seria considerado ok. Então, adicionar insulina, não. E associar um medicamento inibidor do receptor SGLT2 e manter acompanhamento habitual. Essa é a resposta correta. Por quê? Porque o inibidor do SGLT2 é um medicamento de escolha para proteção renal, especialmente no caso de um paciente diabético e com comorbidade cardíaca. Então vamos falar um pouquinho dos inibidores do SGLT2. O SGLT2 é um cotransportador de sódio e glicose que atua nos túbulos proximais dos rins, promovendo a reabsorção de sódio e glicose. Quando a gente inibe o SGLT2, a gente promove, então, uma maior ida de sódio e glicose para os túbulos. Em vez de serem reabsorvidos, o sódio e a glicose permanecem no filtrado glomerular e vão ser excretados ali na urina. Então, isso faz com que o paciente perca glicose, é bom para o paciente diabético, e também faz com que mais sódio chegue aos túbulos distais e chegue à mácula densa, que é a região que vai controlar ali o controle da vasculatura fina do rim. Assim, ao chegar mais sódio na mácula densa, os rins vão interpretar como se eles estivessem sendo muito perfundidos, e a mácula densa vai fazer uma regulação para causar a vasoconstrição da arteríola aferente. Essa vasoconstrição da arteríola aferente faz chegar menos sangue dentro do glomérulo
e diminui a pressão de filtração glomerular. Diminuindo essa pressão de filtração glomerular, a proteinúria acaba diminuindo, porque tem menos pressão de filtração jogando a proteína por, pela membrana glomerular. Ou seja, o medicamento, o inibidor de SGLT2, acaba tendo um efeito protetor renal, independentemente do paciente ser diabético ou não, porque ele tem esse mecanismo de vasoconstrição da arteríola aferente. Então, ele tem um efeito benéfico tanto para diabéticos quanto para não diabéticos. E ele também tem um efeito protetor cardiovascular, porque ele reduz a pressão arterial. Ele inibe a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, para esse paciente, paciente diabético, com doença renal crônica e ainda doença cardiovascular, o inibidor do SGLT2 tem um resultado muito bom e é um medicamento que com certeza tem que ser adicionado. Questão 4. Paciente procura atendimento por queixa de fraqueza persistente. Faz acompanhamento com nefrologia com uma doença renal crônica dialítica. Na avaliação de anemia por insuficiência renal crônica, analisa as afirmativas a seguir. Na uremia grave, os eritrócitos apresentam anomalias como células com espículas irregulares, os acantócitos, e Burst cells, equinócitos. A anemia normalmente é normocítica e normocrômica. A causa da anemia é multifatorial, mas a causa preponderante está relacionada à diminuição da síntese de eritropoetina e a anemia hiperproliferativa com aumento da produção de reticulócitos. As afirmativas certas são a 1, 2 e 3. Por quê? Bem, nessa 1 tem que memorizar mesmo. Na uremia grave é isso que acontece. Existe a formação desses eritrócitos com espículas irregulares, os acantócitos, e a formação de equinócitos. A anemia da doença crônica, da doença renal crônica e de doença crônica no geral, é normocítica e normocrômica. Isso é importante para diferenciar causas diversas de anemia. A anemia ferropriva, por exemplo, é microcítica. As anemias por deficiência de B12 e ácido fólico são macrocíticas. Então, isso é bastante importante para essa diferenciação. E é uma anemia hipoproliferativa. Por quê? Porque a principal causa dela se dá por deficiência de eritropoetina. E a deficiência de eritropoetina faz com que a medula não tenha substrato para produzir as células precursoras das hemácias. Então, é uma anemia hipoproliferativa. A medula não consegue produzir as hemácias. E a causa da anemia é multifatorial, certo? Mas a causa preponderante está relacionada à diminuição da síntese da eritropoetina. A anemia é diagnosticada da mesma forma na doença renal, hemoglobina abaixo de 13 para homens, abaixo de 12 para mulheres. Fisiopatologia está ligada a uma deficiência de eritropoetina pela disfunção renal, mas também a uma deficiência de ferro, que acontece por quê? Porque na doença renal crônica a gente tem um ambiente inflamatório sistêmico, com aumento da uremia, né, principalmente, que causa esse ambiente de inflamação, e essa inflamação vai causar o aumento da produção de epsidina pelo fígado. O aumento da epsidina vai diminuir a absorção de ferro pelo intestino e vai diminuir o transporte de ferro pela ferroportina, dificultando a retirada do ferro das células para o sangue, para os lugares onde ele tem que ir. Então, vai ter tanto o componente da eritropoetina quanto esse componente de deficiência de ferro. E ainda também pode ter um componente de perda de sangue por hematúria, por exemplo, que é menos significativo, mas só para mostrar que é uma anemia multifatorial. Ela pode apresentar ferritina normal ou elevada. Por quê? Justamente por conta dessa inflamação sistêmica devido à uremia. A inflamação causa elevação da ferritina. Então, esse é um fator importante também para diferenciar com outras causas de anemia. A anemia ferropriva, por exemplo, tem ferritina diminuída. É uma anemia hipoproliferativa, normocítica e normocrômica, e a conduta inicial, mesmo que a causa base seja principalmente a deficiência de eritropoetina, a conduta inicial na anemia da doença renal ainda assim é dosar a ferritina e repor o ferro se necessário. E se isso não adiantar, aí sim a gente vai ter que a gente vai ter que passar a repor a eritropoetina. Questão 5.
Paciente de 5 anos, do sexo feminino, apresenta quadro recorrente de hematúria macroscópica com duração autolimitada. A mãe nota que todos os eventos ocorreram concomitante a quadro de infecção das vias aéreas superiores, incluindo um evento prévio de amidalite pós-estreptocócica. A dosagem de complemento é normal. Em relação ao quadro, é correto afirmar que trata-se de uma entidade cuja etiopatogenia envolve a deposição de IgA no glomérulo, predominantemente no mesângio. A evolução para a síndrome nefrótica ocorre em 85% dos casos. O tratamento de escolha é a realização de imunossupressão com prednisona 1 mg por quilo por dia, e a evolução é benigna, e a evolução na idade adulta para insuficiência renal crônica ocorre em menos de 1% dos casos. A resposta certa é a A. Trata-se de uma entidade cuja etiopatogenia envolve a deposição de IgA no glomérulo, predominantemente no mesângio. Por quê? Porque essa é a nefropatia por IgA, a doença de Berger. Bem, aqui na questão, ele tenta dar uma enganada falando da amigdalite pós-estreptocócica. Mas, no geral, a mãe nota que todos os eventos ocorrem concomitantemente aos quadros de infecções de vias aéreas superiores. Na glomerulonefrite pós-estreptocócica, os quadros ocorrem pelo menos uma semana depois do quadro de faringite e, quando é piodermite, ainda mais tempo depois. Aqui os quadros são concomitantes. E notem também que não há consumo de complemento. Na GNPE tem consumo de C3. Aqui não tem consumo de complemento, o complemento é normal. Notem também que é um quadro recorrente de hematúria macroscópica com duração autolimitada. É uma característica também bem diferente da GNPE. Então, essa nefropatia por IgA é a glomerulopatia primária mais comum no mundo, predomina em adultos jovens. A faixa etária realmente não é tão sugestiva de nefropatia por IgA, seria mais sugestiva de alguma das doenças que acometem mais as crianças, né? Aí a gente pensa em GNPE e doença por lesões mínimas, mas não dá para excluir nefropatia por IgA porque é uma doença que acomete adultos jovens. Então, é uma doença que acomete adultos jovens. Sua fisiopatologia envolve uma predisposição genética do indivíduo associado a estímulos ambientais, que podem ser uma infecção de vias aéreas superiores, como era o caso da paciente da questão, exercícios físicos extenuantes e até a exposição a glúten em celíacos. Nessa doença ocorre uma produção de IgA anômala e a deposição desse IgA nos glomérulos, por isso nefropatia por IgA, e a apresentação dela é bem variada. Pode se apresentar, na verdade, com qualquer tipo de síndrome. Pode se apresentar com síndrome nefrítica até síndrome nefrótica, mas ela mais comumente se apresenta com hematúria isolada. Hematúria que pode ser uma hematúria microscópica persistente ou uma hematúria macroscópica recorrente. Então, pode acontecer de sempre que a pessoa tem uma infecção, ela percebe uma hematúria. Pode ser um caso de um paciente com nefropatia por IgA. Ele não cursa com consumo de sistema complemento, que é um fator de diferenciação para a GNPE. Aqui eu trouxe uma tabelinha, então, de diferenciação. A GNPE ocorre tipicamente semanas após a faringoamidalite, enquanto a nefropatia por IgA pode ocorrer até concomitantemente com a infecção ou pouquíssimos dias depois. A GNPE é bacteriana, Streptococcus pyogenes. A nefropatia por IgA costuma ser viral, mas pode ter outros desencadeantes também. O consumo de complemento é presente na GNPE, consome C3 exclusivamente, né? Se a gente pensar ali no C3 e C4, GNPE só consome C3. Nefropatia por IgA não consome complemento. Faixa etária típica da glomerulonefrite pós-estreptocócica em crianças, e a nefropatia por IgA, apesar da questão não ter sido uma idade típica, né, mas ela ocorre mais em adultos jovens. A evolução para a doença renal crônica é mais rara na GNPE e pode acontecer em até 25% dos pacientes na nefropatia por IgA, por isso que essa D estava errada, não é em menos de 1% dos casos, é em até 25% dos casos. E a apresentação clínica mais comum da GNPE é aquele edema súbito com hipertensão e hematúria, e na nefropatia por IgA, como eu falei, é bem variada, mas geralmente é uma hematúria macroscópica isolada ou uma hematúria microscópica persistente.
Bem, eu vou cortar aqui e as outras 5 questões eu faço no próximo vídeo. Obrigado.